Bora lá, Rubinho aqui. Vamos agora falar de próclise. Ainda falando de colocação pronominal, vamos ver o primeiro tipo de colocação, que é a próclise. Quando ela ocorre, né? Ocorre próclise, né? Diante de palavras negativas. Palavras negativas com sentido negativo, né? Ninguém, jamais, nada, nunca, tá? São exemplos de palavras com sentido negativo. Olha o exemplo. Não lhe perguntei. Esse não, nossa palavra negativa, né? Não lhe perguntei isso. Esse lhe é o nosso pronome oblíquo, né? E o perguntei é o verbo. Esse lhe tem que vir obrigatoriamente para antes do verbo, para antes do perguntei? Sim, tem que vir obrigatoriamente. Por quê? Porque eu tenho aqui uma palavra atrativa. Esse não é uma palavra atrativa. É a palavra que a gente vai dizer que é uma palavra negativa, né, com sentido negativo, e por isso ela atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. O mesmo acontece com essas de baixo aqui, ó. Jamais me disseram tudo. Esse me é o nosso pronome oblíquo, tá? E o jamais, nossa palavra negativa, com sentido negativo, tá? Puxa o pronome para antes do verbo disseram. O mesmo ainda ocorre aqui, ó. Ninguém se entendeu na reunião. Esse ninguém, palavra negativa, tá? Palavra com sentido negativo, né? É a palavra atrativa que a gente pode chamar também, porque ela puxa esse pronomezinho se para antes do verbo, tá bem? Antes do verbo entendeu. Tá joia? Vamos ver mais um caso aqui de próclise. Olha lá, número 2. Diante de pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos: algum, algo, tudo, poucos, muitos, ninguém, alguém, algo, né? Todas as palavras, todos os pronomes indefinidos, então, vão puxar o pronome oblíquo para antes do verbo. Ninguém, aliás, alguém, né? Esse alguém é o nosso pronome indefinido, tá puxando esse nos para antes do verbo viu. Olha, o verbo é o viu aqui. E esse nos obrigatoriamente tem que vir antes do verbo. Por quê? Por causa dessa palavra negativa aqui, um pronome indefinido. O mesmo acontece aqui embaixo, né? Ó, algo, pronome indefinido, né? O nos, nosso pronome oblíquo, e o verbo aqui é emocionou. Algo nos emocionou naquela festa. Obrigatoriamente é essa a colocação. Será que eu posso colocar esse nos para depois do verbo? Não. De acordo com a norma culta, essa aqui é a colocação ok, é a colocação correta, de acordo com a norma culta, tá bem? Porque eu tenho uma palavra atrativa, pronome indefinido, palavra atrativa do pronome oblíquo também. Vamos ver mais um caso de próclise. Olha, número 3. Diante de pronome relativo. Pronome relativo também eu vou ter o caso de próclise. Que, quem ou qual. Esses são os casos aqui, olha. A professora que te convidou é minha amiga. Esse que é o nosso pronome relativo, né? Faz referência em relação à professora, né? Faz referência ao termo anterior. E esse T é o nosso pronome oblíquo, que está vindo obrigatoriamente para antes do verbo convidou por causa do que é um pronome relativo. O mesmo acontece nas demais. O aluno que me procurou estuda nessa escola. Esse que pronome relativo e esse me pronome oblíquo átono vindo obrigatoriamente para antes do verbo. O mesmo ainda ocorre nessa outra. Fui eu que lhe dei aquele presente. Esse que pronome relativo e o lhe, nosso pronome oblíquo, vem obrigatoriamente para antes do verbo dei, né? Não pode vir depois, não tem que vir sempre antes por causa dessa palavra atrativa, que é o pronome relativo também. Mais um caso aqui de próclise. Diante de advérbios, então, os advérbios também são palavras atrativas. Olha lá, ontem é um advérbio de tempo, né? Vai puxar esse me para antes do verbo aqui, ó, obrigatoriamente antes do verbo. O mesmo aqui embaixo, olha, realmente
A encontrei presa. Esse realmente é o nosso advérbio. E esse a é o nosso pronome oblíquo átono, vindo para antes do verbo. Número 5, mais um tipo de palavra atrativa, são as conjunções subordinativas. Conjunções, Rubinho, que conjunção, que assunto difícil, né? Não é difícil não. Dá uma estudadinha aí que é facinho esse assunto, tranquilinho. Conjunções subordinativas. Dá uma olhada para você se familiarizar quais são, né? Quais são os principais tipos, tá bem? Olha lá os exemplos. Confesso que a ajudei. Esse que é nossa conjunção subordinativa, né? E esse a, nosso pronome oblíquo. Depois aqui embaixo, nada mudaria, embora me dissessem a verdade. Embora me dissessem a verdade. Esse embora, nossa conjunção, e esse me é a palavra, é o nosso pronome oblíquo, vindo para antes do verbo dissessem. Na próxima, eu estudo porque me pediu isso. Eu estudo porque me pediu isso. Esse porque, nossa conjunção, e esse me, nosso pronome oblíquo, vindo obrigatoriamente para antes do verbo. E o mesmo ocorre nas demais, né? É necessário que o traga de volta. Esse que, nossa conjunção, e esse o nosso pronome. Aqui embaixo também, comprarei o relógio se me for útil. Esse se é nossa conjunção subordinativa e esse me é o nosso pronome oblíquo átono, vindo obrigatoriamente para antes do verbo for, tá? E por último aqui, quando me esquecer de você, serei mais feliz. Não, serei mais feliz, né? Faltou um i aqui, olha lá. Faltou um i. Quando me esquecer de você, serei mais feliz, tá? Esse quando, nossa conjunção subordinativa, esse me, o nosso pronome oblíquo átono, vindo obrigatoriamente para antes do verbo esquecer, tá bem? Esses são os principais casos de próclise. Fica atento aí na próxima, nós vamos ver mesóclise no próximo vídeo aí. Fica atento, até lá, valeu!